Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. O mito que eu hoje gostaria de explorar relacionado com a hipnose, pelo menos a origem ou algumas questões que contribuíram para a propagação desse mito, tem a ver com o mito de que hipnose é terapia, muito associado ao termo hipnoterapia e hipnoterapeuta. Bom, juntamente com a questão da terapia de regressões a vidas passadas, provavelmente estes dois termos, estes dois mitos, são dos mais difíceis de esclarecer devido à constante menção de terapia de regressões a vidas passadas e de hipnoterapia e de hipnoterapeutas, etc. Bom, então, porque é que isto aqui é um mito? Porque leva-nos a considerar várias questões. Em primeiro lugar, a palavra hipnoterapia deriva ou tem o significado de terapia com recurso à hipnose, supostamente. A primeira parte do mito começa em nós considerarmos ou nós avaliarmos aquilo que são as teorias explicativas de hipnose. Bom, existem várias teorias explicativas e na literatura e na área de investigação em hipnose costuma-se agrupar essas teorias todas em dois grandes grupos: as chamadas teorias do Estado e as chamadas teorias do não-Estado. Do modo geral, as teorias do Estado vinculam a hipnose a um estado específico, ou seja, um estado alterado de consciência, e também às ideias do transe, e as teorias do não-Estado vinculam a hipnose a variáveis sociocognitivas, a variáveis de resposta a expectativas, a variáveis de interação e de relação, etc. Portanto, esses são os dois grandes grupos de teorias. Aquilo que é comum a esses dois grandes grupos é que essas teorias só explicam como hipnose funciona, de que maneira é que hipnose funciona, de acordo com essas visões. Ou seja, não explicam como é que o indivíduo padece de alguma circunstância psicológica, de alguma barreira ou de alguma perturbação mental, não explicam como é que essas perturbações, ao existirem, ocorrem de acordo com as teorias da hipnose, não explicam nada disso. As teorias de hipnose não são explicativas do funcionamento humano. Essas teorias explicativas do funcionamento humano são aquelas que dizem respeito aos paradigmas aos quais modelos psicoterapêuticos estão subjacentes ou que têm como base. Portanto, não se explica o funcionamento humano. Desse ponto de vista, então, hipnose não é uma forma psicoterapêutica, porque não explica como é que as coisas funcionam. No máximo dos máximos, as teorias de hipnose explicam como a hipnose funciona e porque é que ela funciona, de acordo com essas perspectivas. Não como o ser humano funciona. Portanto, é uma distinção muito importante de se fazer. Depois,
também tem a ver com a questão que acaba por ser mais prática, que é a profissão de hipnoterapeuta não existe. E eu estou mesmo a falar do ponto de vista fiscal, legal, profissional, não existe. O que existe sim são as profissões de saúde ou outras que estão inerentes e que podem praticar atos terapêuticos. Por exemplo, psicoterapia também não existe enquanto profissão, é uma especialidade avançada. Portanto, quando um psicólogo ou um psiquiatra faz um ato psicoterapêutico ou tem um processo de psicoterapia, naquilo que depois é a sua constituição fiscal, aquilo que a pessoa faz é um ato de psicologia ou um ato de psiquiatria, porque a profissão de psicoterapeuta não existe, não está regulada, não tem um CAI, portanto um código de atividade específico. O que faz com que, na profissão, legalmente, fiscalmente, não exista. Quais é que são as alternativas para rondar isto? Bom, alguém que seja um profissional de saúde, psicólogo ou psiquiatra, pode de facto realizar, ou mesmo médicos ou outros, dentro das suas áreas de competência, podem utilizar a hipnose, mas aí estão a utilizar a hipnose como uma abordagem complementar às suas práticas. Estão a utilizar a hipnose como uma ferramenta. E isso é importante. Porquê? Porque, ao mesmo tempo que desmistifica esta postura do hipnoterapeuta, também ao mesmo tempo pode ajudar a clarificar a pessoa qual é que é a formação de base ou que a pessoa que propõe este tipo de serviços tem que ter uma formação terapêutica de base. Que é exatamente isso que são as boas práticas. Portanto, quando, no fundo, um psicólogo com formação em psicoterapia ou um psiquiatra em formação com psicoterapia fazem psicoterapia, podem adicionar hipnose, neste caso uma hipnose clínica, aos seus procedimentos, de modo a que traga benefícios como a diminuição da brevidade das intervenções e uma maior eficácia em termos de resultados. Coisa que algumas investigações, algumas meta-análises, tanto antigas como recentes, demonstram que determinados modelos psicoterapêuticos, nomeadamente a terapia cognitivo-comportamental, ao ser-se adicionado protocolos de hipnose, a sua eficácia é aumentada. Mas, portanto, aquilo que acontece é isto não existe. Portanto, quando alguém diz eu sou hipnoterapeuta, não é. Não é porque tanto a palavra que é uma aglutinação como a própria profissão não existem. Então, mas de onde é que veio esta história de hipnoterapia, dos hipnoterapeutas? Mais bom, a resposta mais simples a isto veio de publicações que começaram a ser realizadas nos anos 60, 50, 60, 70 para aí, em que o termo hipnoterapia e hipnoterapeuta eram consecutivamente utilizados. É importante que se diga que muitas das pessoas que utilizavam esses termos eram profissionais de saúde que tinham outras formações ou que tinham uma formação base e utilizavam a hipnose como uma abordagem, como mais uma abordagem. Pronto. A questão é, tal como o termo hipnose se tornou popular, também o termo hipnoterapia se tornou popular, também o termo hipnoterapeuta. Agora, de facto, em termos de profissão,
do ponto de vista legal, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de uma profissão que seja regulamentada por alguma instituição, essa palavra e esse termo não existem. Hoje em dia existe uma avalanche de críticas que foram realizadas à mais recente tentativa de definição de hipnose por parte da Sociedade da Divisão 30 da APA, em que esta direção colocou lá estas definições de hipnoterapia e de hipnoterapeuta, ou seja, abriu e ajudou a perpetuar este precedente de que a hipnoterapia e o hipnoterapeuta são coisas reais, quando no fundo não são. E isto é importante dizer-se, por mais que muitas pessoas fiquem crispadas com esta explicação, quando no fundo o importante é que as pessoas saibam que quando estão a consultar alguém, essa pessoa, essa designação tem que corresponder àquilo que profissionalmente fazem, que estão habilitadas a fazer e que é um termo legal. Não é? Quando uma pessoa vai a um psicólogo com atividade aberta, ele tem um CAI específico e tem a designação específica de psicólogo. Quando alguém vai a um médico, tem um CAI específico. Quando alguém vai a um professor, tem um CAI específico, etc. Profissões que estão reconhecidas e que são reguladas por alguma instituição ou por alguma organização, em termos fiscais, têm uma designação específica. Portanto, ao não existir esta designação para o hipnoterapeuta, isso perde logo o seu peso. A alternativa para as pessoas que não são do ramo da saúde e que continuam a utilizar estas abordagens é abrirem a sua atividade enquanto terapeutas alternativos ou terapias alternativas, que, pelos vistos, é um CAI que existe em termos fiscais. Mas a verdade é que esta profissão, como profissão, a designação de profissão não existe. Daí que isto seja um mito. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Se este vídeo fez sentido para vocês, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, desejando a todos que fiquem bem, que tenham uns bons dias e vemo-nos então no próximo vídeo.